Olá, boa tarde no nome de Jesus. Mais um fim de semana aqui juntos. E esse fim de semana, para nós cristãos, é o fim de semana mais importante da nossa fé, porque é o fim de semana que, para nós cristãos, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, comemoramos a Páscoa cristã, que é a possibilidade de sermos livres dos nossos pecados através da morte do Cordeiro Pascual, aquele que morreu e foi o único e suficiente sacrifício para todos nós cristãos no dia de hoje. Ou seja, nós, como cristãos, temos os nossos pecados perdoados pela morte e pelo sacrifício único e verdadeiro de Jesus, e a partir daí nós podemos comemorar a nossa libertação. Entretanto, quando nós pecamos voluntariamente e deliberadamente, só nos resta pedir perdão ao Senhor e contar com a sua misericórdia para que Ele nos perdoe. O mais importante é, somos perdoados sempre. O problema é que, ao pecar, ao errar, nós estamos crucificando de novo Jesus. Então, se você e eu sabemos realmente o preço do pecado, sabemos quanto custou, que custou a morte do próprio Deus para nos dar a salvação, nós devemos viver a nossa vida como uma Semana Santa? Não, uma vida inteira em santidade. Essa é a ideia não da Semana Santa, mas de uma vida inteira em santidade para o Senhor. E junto com tudo isso, essa semana eu fui procurado por um amigo meu que me disse: ué, você vai fazer o jejum pelo Brasil? Jejum pelo Brasil. Ou seja, nós estamos sendo ensinados pelos nossos líderes religiosos a fazermos jejum, fazermos sacrifícios, para podermos obter as coisas de Deus. Ou seja, nós ainda cristãos que somos maduros, que já devíamos tomar o leite espiritual forte, estamos tomando leitinho ainda, é porque nós ainda não aprendemos nas Escrituras o que realmente nós devemos fazer. O jejum não muda Deus, o jejum muda eu e você. Fazer um jejum pelo Brasil é algo que algumas pessoas, alguns personagens bíblicos fizeram, mas o mais importante é que Deus não muda pelo meu ou pelo teu jejum, Ele vai mudar pela nossa mudança de atitude. Deus não quer jejum, Deus quer conserto, Deus quer aliança, Deus quer pacto. Ou seja, jejuar é algo que deveria passar para nós de uma outra maneira, porque nós ainda não conseguimos entender algo que todas as pessoas gostam daquele versículo de 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e mudar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Mas essa palavra foi uma palavra específica, depois dada a quem? A Salomão. Por quê? Salomão tinha inaugurado, tinha acabado de construir um templo ao Senhor, que foi um pedido do próprio Deus que Davi quis fazer, mas ele disse que Salomão iria fazer, ele acabou de fazer, e ele orou a Deus e disse: Deus, todas as vezes que as pessoas entrarem nesse templo e orarem para ti, pedirem para que o Senhor tire a peste, tire a dor, tire os problemas, responda a essas pessoas. Então eu consagro a ti, dentro do meu reino, esse templo. Ou seja, Salomão fez um templo, consagrou a Deus dentro do seu próprio principado, e Deus diz: eu ouvi a oração que você fez nesse templo. E por isso, se esse povo seu se humilhar, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, se você mudar os seus caminhos, eu ouvirei desde o céu e sararei a sua terra. Era especificamente feito para o povo de Israel naquela época. Só que nós queremos hoje, no meio de uma pandemia, no meio de uma situação de crise política, crise financeira, proclamar um jejum. E aí Jesus diz:
Olha, quando você for jejuar, você deve jejuar, sim. Quando você for jejuar, entra no seu quarto, faz sozinho as suas orações e o seu pai publicamente vai te recompensar. Olha, quando você entrar em jejum, entre no banheiro, lave o seu rosto, chore à vontade, mas lave o seu rosto e saia para que ninguém veja a tua tristeza. Isso significa humilhar-se diante de Deus, sacrificar-se diante de Deus. Mas as pessoas acham que jejuar é sacrificar, é o sacrifício que Deus quer de nós, que ao pararmos de cortar o nosso cabelo, pararmos de comer carne, pararmos de beber, pararmos de uma série de coisas, são até interessantes, atitudes interessantes, mas acham que isso é o maior valor. Não, o valor está em Deus, em ter em nós algo que, ao humilharmos, algo que, ao sacrificarmos, realmente o agrada. E Jesus diz assim, será que é esse o jejum que me agrada? Será que é o jejum esse que vocês fazem por interesses políticos, por brigas pessoais? Será que é esse o jejum que me agrada? Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Sacrificar e humilhar-se estão muito parecidos. Então as pessoas acham que eu vou me humilhar, eu vou ficar tão quietinho, eu vou raspar o cabelo para ficar, vou andar roupas de saco, como diz a Bíblia. Isso tudo não é aquilo que Deus chama de sacrifício vivo, porque o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional, é que nós aprendamos a ouvir racionalmente aquilo que o Espírito Santo nos diz e a partir daí mudamos a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável, não é o jejum pelo Brasil, vamos ficar sem comer durante 12 horas, isso não muda nada, o que muda é um culto racional. O que Deus está querendo com essa pandemia? O que Ele está falando conosco? Isso é humilhar-se, fazer um culto racional, parar com o seu eu e ouvir a Deus. A outra coisa que Deus agrada como sacrifício é você obedecer a Ele e você aprender o que é misericórdia. O sacrifício que Jesus quer hoje do povo brasileiro, do povo do mundo todo, é aprender a ouvi-lo e aprender o que é misericórdia, ser mais misericordioso. E o sacrifício que agrada a Deus, que diz na Bíblia, é repartir aquilo que você tem com quem não tem, é fazer o bem, é viver com amor com todas as pessoas. O sacrifício que agrada a Deus é ter um coração contrito ao ver a dor do outro, as mortes na pandemia, não atacar um ou outro, mas sim se constranger e realmente ter um espírito aquebrantado para ouvir a Deus, porque o maior sacrifício foi de Jesus, que Ele morreu por mim e por você para dar vida por nós. Esse foi o único e suficiente. E a partir daí, todos os nossos pecados já foram perdoados. E se você quer se humilhar diante de Deus, você faz em segredo, se humilha no seu quarto. Não precisa mostrar para todo mundo o quanto você é religioso, quanto você faz de jejum. Isso não tem valor nenhum para Deus. Você e eu fazendo, vamos fazer o jejum, nós estamos querendo fazer como aquela parábola dos dois religiosos que entraram no templo. Oh Senhor, eu não sou como aquele pecador que não jejua, eu faço jejum, eu oro todo dia. O outro fala, Senhor, desculpe, Pai, eu sou pecador. Quem saiu justificado? O humilde, humilhar-se, sacrificar-se diante do Senhor, é isso que nós já falamos e é se posicionar humildemente. A palavra do Senhor deixa claro que os humildes receberão o reino de Deus, o poder de Deus. E é isso que nós temos que fazer, entender que o verdadeiro jejum que agrada o Senhor é largar a impiedade, a maldade, o desacusador e humilhar-se, sacrificar-se. Sim, sacrificar com cultos racionais e coisas boas diante do Senhor. E quando Deus falou para aquele povo de Israel humilhar-se, Ele estava querendo isso, que nós fizéssemos um concerto com Ele, sacrificar o nosso eu, sacrificar a minha vontade, para que eu possa ter um concerto com Ele. Concerto não significa consertar o que está estragado de uma forma assim, mas fazer um concerto com Deus, um pacto com Deus, uma aliança com Deus, a dizer, Senhor, me desculpa, eu como brasileiro, eu como cidadão do mundo, eu venho pedir perdão das minhas posições erradas, eu venho pedir perdão dos pecados cometidos pelas minhas famílias, pelos meus presidentes, pelos políticos, pelos dirigentes, pelos meus companheiros de trabalho, por mim mesmo, eu venho pedir perdão e a partir de hoje eu quero me colocar
totalmente na tua presença, totalmente dependente do Senhor. Eu quero fazer um concerto contigo, eu quero fazer um pacto contigo, que eu vou andar em novidade de vida. E é isso que Deus pediu. Se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, orar incessantemente, não se esmorecendo na fé. Nós estamos num momento tão difícil que a gente acha que as coisas estão demorando para sair, a pandemia está demorando para sair, mas Deus é longânimo, Ele faz as coisas que parece que é devagar, mas esse devagar de Deus, Ele está esperando com que eu e você mudemos, com que a população do Brasil mude. Com 3 mil mortes por dia, a população acorda. Por quê? Quando o povo vive numa situação de declínio moral, vive numa situação de indiferença espiritual, de parceria com o mundo, agindo segundo o curso do mundo, Deus fala, vocês estão virando as costas para mim. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, castigá-los, eu vou ter que pôr sobre vocês uma aflição. Aí ele traz a fome, ele traz a seca, ele traz a falta de prosperidade, ele traz a falta de fertilidade, ele traz o insucesso, ele traz as dificuldades, fazendo com que eu e você acordemos para a situação que nós estamos e mudemos essa situação de declínio moral. E aí ele promete tempos de refrigério para a minha vida e para a tua vida. Sararei a sua terra, curarei. Ok, mas esse tempo de refrigério só vai vir depois que eu me humilhar diante dele. Humilhar, tendo um espírito contrito, desde que entender que o meu sacrifício é ser um verdadeiro cristão, de eu orar para ele sabendo que a vontade é dele, não a minha, que deve ser feito. E quando eu busco a face dele, eu falo, Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Ele, o que ele vai fazer? Ele fala, agora então mude os seus maus caminhos. Então nós temos que aprender que temos que mudar os nossos caminhos, mudar a postura da nossa vida, porque se nós continuarmos com isso, não tivermos um verdadeiro arrependimento, não tivermos uma conversão genuína, nós não vamos ter tempo de refrigério. Como é que a gente pode ter o fim da pandemia se nós, os governantes, continuam em pé de guerra, a coisa mais horrível do mundo, o povo brasileiro não respeitando as leis de distanciamento social, as pessoas completamente diferentes a tudo e a todos? Deus está ainda a permitir isso para que nós acordemos e realmente, ao invés de proclamar um grande jejum, proclamar uma grande Semana Santa, que nós aprendamos e nos convertamos radicalmente, de verdade. Em vez de fazer jejum, Deus quer conserto, Deus quer pacto. Faça um pacto. A partir de hoje eu vou estar com o Senhor, eu vou fazer um concerto com o Senhor verdadeiro, de todo o meu coração, de toda a minha alma. É isso que Deus está esperando de mim e de você nessa Semana Santa, que nós possamos ser pessoas diferentes, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, sairmos de trás de tudo isso, que quando nós fazemos isso, Ele promete, Ele virá à nossa retaguarda, a sua glória vai na nossa frente, vão acabar as pestes, as fomes, os problemas difíceis, vão vir tempos de refrigério, mas para que venham tempos de refrigério, eu e você precisamos, ao invés de jejuar, parar de comer, mudar os nossos maus caminhos, humilharmos diante dele, pararmos de sermos religiosos, pararmos de querer mostrar para as pessoas que fazemos jejum para... Não, Deus quer coração arrependido, coração contrito, espírito contrito. É isso que Ele quer, coração quebrantado, para poder ouvir a Ele. Faça jejum, é bom para que você anule o seu eu. E entenda que o grande poder não está no jejum, não está no pacto, não está na aliança, está em Deus. E Ele quer que nós façamos jejum para matarmos a nossa carne, mas que nós façamos com Ele um conserto, consertar os nossos caminhos errados, consertar a nossa vida e vivermos em novidade de vida. Assim como Jesus morreu, está hoje ainda comemorando lá no inferno, pegando a chave da morte, que nós, amanhã, no domingo de Páscoa, renasçamos, vamos ressuscitar de uma maneira diferente, uma maneira na qual nós vamos dizer, amém, Jesus, nós fazemos
um novo concerto contigo e te pedimos perdão e declaramos que a partir de hoje nós seremos mais cristãos verdadeiros. Nós vamos te buscar, vamos te ouvir, vamos te obedecer, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Nós entendemos que o Senhor já foi o único e definitivo sacrifício e que a única coisa que devemos sacrificar é pregar as boas novas para quem está precisando de ouvir uma palavra de fé. Senhor, que nos abençoe, que eu e você entendamos essa palavra de uma forma definitiva e paremos com jejuns religiosos e façamos concertos espirituais com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que já tirou todo o pecado do mundo e quer que eu e você não pecamos, mas tenhamos uma vida santa, que possa agradar a Ele. E o sacrifício desse culto racional vai fazer com que eu e você possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mesmo no meio de uma pandemia, devemos levar as pessoas a se arrependerem dos seus maus caminhos, orarem, se humilharem diante do Senhor e não desistirem de buscar a Ele com todo o coração e com toda a alma. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos passar para frente e vamos dizer ao mundo, vamos dizer a Satanás, vamos dizer aos religiosos, Deus quer conserto, Deus não quer jejum. Deus te abençoe no nome dele, no nome do nosso querido Jesus. Se gostou, passa para frente, é o que importa.